Olá, aqui é o Caio, um dos representantes do grupo sobre as duas Alemanhas, a Ocidental e Oriental, da década de 50 até a década de 70. Nesse vídeo vamos discutir desde os aspectos sociopolíticos, acontecimentos, como as economias foram organizadas, e aspectos econômicos e políticos, e sociais e culturais. O renascimento econômico alemão foi liderado por Ludwig Erhard no final da década de 40 até a década de 70. Ludwig fez diversas mudanças, duas que são as principais. A primeira é a mudança monetária, tirando o Reichsmark e introduzindo o Deutschmark. O Lucas vai discorrer mais à frente sobre isso. E o outro foi a abolição dos controles de preços, contrariando as lideranças da Grã-Bretanha na época, que eram completamente a favor. Com isso, ele simplificou muito os processos produtivos das empresas, que na época precisavam contratar especialistas para levar mercadorias para outros lugares, outras empresas, para comércio, o que dificultava muito o trabalho, atrasava muito. E com o fim desses controles de preços e com essas burocracias, a Alemanha conseguiu produzir muito mais, desenvolvendo tecnologicamente e produtivamente. A principal empresa, que surgiu foi a Volkswagen, com Fusca, que foi uma mudança, foi o grande símbolo, na verdade, desse renascimento econômico, foi o Fusca. Que com a ajuda, já na década de 60 e na década de 70, com a ajuda de imigrantes, com diversos acordos feitos com Iugoslávia, com Turquia, com vários outros países da Europa, França, Luxemburgo, vários imigrantes vieram para trabalhar nas indústrias, principalmente a indústria automobilística alemã, e hoje, inclusive, é muito comum se encontrar alemãos com sobrenomes franceses e turcos e da Iugoslávia, que hoje são a Tchecoslováquia e a República Tcheca. Com isso, a Alemanha Ocidental obteve, dentro da década de 50 e da década de 70, os maiores índices de desenvolvimento do mundo, com vários anos o PIB crescendo mais de 10% ao ano. Inclusive, eu acho que, se eu não me engano, em 54 o PIB chegou a mais de 10% ao ano. Olá, meu nome é Lucas Cavazini Sanches e eu vou falar um pouco sobre o complexo de unidades de produção da Alemanha Ocidental e Oriental. Primeiramente, eu vou falar um pouco sobre o complexo de unidades de produção da Alemanha Ocidental, que de 1949 até 1970, o desenvolvimento da República Federal da Alemanha, mais conhecido como RFA, ela foi marcada por uma rápida reconstrução do país, do Estado e das instituições democráticas, por causa da recuperação econômica impulsionada pelo Plano Marshall e pela estabilidade interna. Bom, o índice Kraft-Under da Alemanha Ocidental, que é conhecido como milagre econômico, ocorreu devido à ajuda econômica fornecida pelos Estados Unidos e pelo Plano Marshall, e essa melhoria foi sustentada pela reforma monetária de 1948 e que substituiu a moeda Reichsmark pela moeda do marco alemão, que interrompeu a inflação galopante. Bom, a Alemanha Ocidental possuía uma grande quantidade de mão de obra qualificada e barata, em parte do resultado da fuga e da expulsão de alemães da Europa Central e Oriental. Com o trabalho árduo e as longas horas em plena capacidade de produção e de população, no final da década de 1950 e 60, o trabalho extra fornecido por milhares de trabalhadores convidados forneceu uma base vital para a recuperação econômica da Alemanha Ocidental. Em 1952, a Alemanha Ocidental ela se tornou parte da Comunidade Europeia e que mais para frente ela evoluiria para a União Europeia. Bom, essa parte aqui foi a parte da Alemanha Ocidental, enquanto na Alemanha Oriental ela filiou-se ao Pacto de Varsóvia. Ainda a Alemanha comunista não tivesse autonomia em relação à Alemanha Ocidental, o chefe de Estado do partido caracterizou a versão da Alemanha Oriental como um socialismo realmente existente. No leste europeu, a República Democrática Alemã era tida como um exemplo de um país socialista que deu um bom nível de vida para a sua população. E a economia planificada centralmente da República Democrática Alemã
ela era igual à da União Soviética, em 1950, e a RDA ingressou no bloco comercial chamado Comecon. Bom, no entanto, ao avançar nos anos 70, os alemães orientais perceberam que a meta de Estado de alcançar o nível da Alemanha Ocidental não passava apenas de uma ilusão. Não havia recursos suficientes para financiar a mecanização e a automatização da produção e faltavam materiais para a reforma de moradias degradadas. A crise econômica provocada pelos altos preços do petróleo atingiu realmente o país. E por mais que se cortassem as importações, as dívidas foram aumentando e dessa forma ocorreu uma grande diferença econômica entre o Oriente socialista e o Ocidente capitalista. Oi, eu vou falar sobre o sistema econômico da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial. O modelo alemão de política econômica, ele possui grande ênfase nas exportações, poupança e investimento, mais do que consumo, principalmente devido ao fato de que grande parte da população não se encontrava em condições de consumir muito da produção industrial, uma vez que eles tinham perdido tudo ou quase tudo durante a guerra, né? O Estado alemão, por sua vez, fez um papel de provedor de um ambiente negociável de negócios estável, através de um conjunto de leis altamente desenvolvido, provendo também uma maior previsibilidade, gerando um clima mais favorável para os investimentos. Era definido como um modelo alemão como capitalismo do bem-estar social, que seria um resultado de uma corporação entre capital, sindicato e governo, gerando uma sociedade com altíssimo custo, cerca de 80% do salário, o que, por sua vez, força a ser uma economia com alta produtividade. Alguns exemplos desse capitalismo de bem-estar social é a lei da cogestão, que determina que os conselhos empresariais tenham o mesmo número de empregados e gerentes na diretoria. O sistema de formação de cartéis, alianças entre empresas e seus laços estreitos com bancos, por exemplo, permitiu também um alto desenvolvimento do ambiente de negócios, além da cumplicidade de alinhamento de interesses e parcerias, que fizeram com que a economia alemã se tornasse um grande exemplo que continua sendo até nos dias de hoje. Em 1945, o último bastião da resistência nazista alemã entrou em colapso, que foi Reich III, eu não sei se é assim que fala o nome dele. Ele deixou de existir e o país ficou sob o controle militar dos aliados. Os aliados, no caso, seriam Estados Unidos, França, União Soviética e Reino Unido. Mesmo antes dessa rendição final, os aliados já haviam dado conta de que seus problemas eram mais graves e seria o que eles precisavam fazer com a economia da Alemanha. Durante a segunda conferência de Quebec, em setembro de 1944, tanto Franklin Roosevelt quanto Winston Churchill concordou em criar um programa para eliminar as indústrias bélicas do Vale de Ruhr e Saar. Eles queriam converter a Alemanha a um país primeiramente agrícola. Não chegaram a nenhum acordo sobre o que fazer com a economia e optaram por deixar o status até onde eles pudessem. Oi, eu vou falar sobre o sistema político da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial, onde a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial resultou na divisão do país, que se tornou um marco de dois blocos políticos e econômicos diferentes. Era o início da Guerra Fria e a Alemanha permaneceu dividida até 1990. As tropas alemãs capitularam em maio de 1945 e os membros do último governo de Reich, encabeçados pelo almirante Karl Dönitz, foram presos. Juntamente com outros líderes de ditadura nazista, ele respondeu por crimes de guerra e contra a humanidade perante o Tribunal de Nuremberg, instaurado pelos aliados. As quatro potências vencedoras, que são os aliados, que é os Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, assumiram o poder e dividiram o território alemão em 4 zonas de ocupação. Sob o controle soviético, ficaram os territórios a leste do rio Oder e Neisse. Os diferentes sistemas de domínio
no Ocidente e no Leste geraram divergências entre os aliados, que não conseguiram definir uma política comum para a Alemanha derrotada. Na Conferência de Potsdam, que ocorreu entre julho e agosto de 1945 para estabelecer as bases de uma nova ordem europeia no pós-guerra, só houve consenso quando há 4 ações prioritárias na Alemanha: desnazificar, desmilitarizar, descentralizar a economia e reeducar os alemães para a democracia. Muitas indústrias alemãs haviam escapado dos bombardeios, mas a pequena oferta de produto estava longe de suprir a demanda, e os aliados confiscaram grande parte da produção para pagamento da reparação de guerra. A política econômica restritiva dos aliados só mudou quando se impôs a convicção de que a Alemanha Ocidental poderia ser um importante baluarte contra o avanço do comunismo soviético. Embora recebesse ajuda dos Estados Unidos desde 1946, foi só com um programa de luta contra a fome, a pobreza, o desespero e o caos que a Alemanha Ocidental recebeu o impulso decisivo para iniciar sua reconstrução, o chamado Plano Marshall. A zona de ocupação soviética não teve a mesma sorte, tendo que arcar sozinha com os custos da sua recuperação, além de sofrer a sangria das reparações de guerra, que também afetou a parte ocidental, e o esvaziamento pela desmontagem de fábricas, estradas de ferro e instalações levadas para a União Soviética. Após essa divisão, a principal razão para manter os controles sobre a economia era a inflação monetária, onde a quantidade de dinheiro na economia, no sentido amplo, havia aumentado muito mais de 6 vezes entre 1930 Eu irei falar sobre os aspectos históricos da Alemanha de 1950 a 1970, mas antes disso a gente tem que voltar no fim da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945, onde a Alemanha perdeu, daí dividindo ela em 2 partes, a Alemanha Ocidental, a capitalista, e a Alemanha Oriental socialista. Agora eu vou falar sobre a Alemanha Ocidental. Em 1947, ocorreu o Plano Marshall, onde os Estados Unidos ajudou na reconstrução dos países capitalistas no fim da Segunda Guerra Mundial. Em 1950, aconteceu o Milagre no Reno, na Alemanha Ocidental. Foi conhecido pelo rápida reconstrução e desenvolvimento econômico. Em 1950, os capitalistas só consideravam a Alemanha Ocidental como uma aliada estratégica. E em 1950, ela foi admitida no Conselho da Europa. Em 1952, admitida na Comunidade Europeia de Carvão e Aço. Em 1955, a Alemanha Ocidental entrou na OTAN. Em 1958, ocorreu o Tratado de Roma, onde a Alemanha se integrou ao bloco ocidental definitivamente. A Alemanha Oriental, primeiramente, teve que arcar com os custos da sua recuperação. A Comecon foi criada em 1949 somente e ajudou na reconstrução dos países socialistas, que era contra o Plano Marshall. Em 1950, houve a criação do Êxtase da Alemanha Oriental, que o objetivo era espionar sua própria população para procurar opositores. Em 1953 ocorreu a morte de Stalin e ocorreu revoltas. Com essas revoltas, teve uma tentativa dos países capitalistas para ter uma reunificação da Alemanha, mas isso não deu certo. Em 1954, a União Soviética reconhece a soberania da Alemanha Oriental. Em 1955, o Pacto de Varsóvia, que foi uma aliança militar formada por países socialistas. E o Muro de Berlim foi construído em 1961 pelo governo da Alemanha Oriental por causa que tinha muitas pessoas fugindo da Alemanha Oriental para o Ocidental. Agora eu irei falar sobre os aspectos socioculturais da Alemanha Ocidental. No fim da década de 1960 e no começo da década de 1970, ocorreu a criação de bandas de Krautrock, e elas se manifestavam em reação ao desaparecimento da cultura alemã após a Segunda Guerra Mundial e rejeitando a cultura anglo-americana. Essas bandas eram a favor de uma definição própria, tipo um estilo próprio do que se tornaria uma nova cultura alemã futuramente. Mas em 1974, a Alemanha cediu a Copa do Mundo, conquistando seu segundo título e criando uma nova identidade alemã, que daí consolidou o que tinha começado com as bandas de Krautrock. Agora eu vou falar sobre a Alemanha Oriental. A produção cultural, que seria obras de teatro, cinema, livros, deveriam exaltar ideias socialistas e denegrir as ideias capitalistas. E os principais temas tinham que ser a luta de classe trabalhadora e o esforço construído numa sociedade igualitária. E
a produção tinha que ser autorizada pelo governo para ser liberada.